Esse terceiro domingo da Páscoa nos ajuda a compreender como a alegria de Jesus ressuscitado continua a impulsionar os discípulos na missão. Na primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, vemos a alegria dessa missão. Vemos os discípulos viverem como comunidade alegre e no seguimento e no amor. No Evangelho, Jesus aparece pela terceira vez como comprovação dessa ressurreição. Jesus aparece à beira do lago, pedindo alimento. Pergunta aos que estão pescando se há algo para comer. Ele, que se faz alimento, pede alimento, para nos sinalizar a sua presença nos que sofrem, nos nossos irmãos carentes, que nos interpelam pedindo o que comer. O que ocorre então com os discípulos? Mesmo abatidos, desanimados por todos os eventos ocorridos, vão à pesca, vão em missão. A pesca aí simboliza missão, a gente vê isso lá em Mateus 4, quando Jesus fala: farei de vocês pescadores de homens. Mesmo incertos ainda da ressurreição, eles demonstram o desejo de dar continuidade aos ensinamentos de Jesus, que é evento transformador instaurado na história. Afinal, o evento Cristo transformou a eles, libertou eles, e eles são testemunhas vivas disso. Na situação do fracasso da pesca, Jesus pede que joguem a rede do outro lado. E novamente incertos e com ânimo abatido, mesmo cansados, em fidelidade, eles a quem pede, eles obedecem. E o resultado é abundância. Às vezes, como agentes pastorais e evangelizadores, nós passamos pela situação do fracasso. E aí desanimamos, precisamos então nos perguntar se precisamos mudar de lado para jogar as nossas redes. Precisamos rever nossas posturas, nossos métodos, refletir se estamos realmente lançando as redes na direção que nos pede o ressuscitado. Junto com essa experiência, tem ainda a pergunta insistente de Jesus a Pedro, que também se aplica a nós. Pergunta sobre o amor para com ele. Pedro parece se aborrecer com a insistência da pergunta, mas a insistência leva à resposta profunda, refletida, que nos dias de hoje é muito difícil. Respondemos às nossas interpelações com velocidade exigida pela vida. A vida é corrida, não tem muito tempo para pensar, nem repensar. Então é preciso tirar esse tempo para pensar e revisitar as questões impostas pela vida e as respostas que nós damos a elas. Jesus quer o nosso compromisso com Ele. Apacentar o rebanho, viver na dinâmica da alteridade, continuar a sua obra, a construção permanente na história do reino por Ele implantado, o reino de Deus. Compromisso que precisa ser de adesão profunda e não superficial. As leituras de Atos e Apocalipse vêm nos mostrar a perfiguração da igreja, a igreja nascente e a igreja triunfante. Nós estamos no meio desse caminho, nós estamos no meio dessa história. Mas ambas são comprometidas com a missão de Jesus Cristo, com o reino de Deus. Isso também nos leva a pensar em nossa missão como cristãos batizados. Somos a igreja que processamos ser? Agimos em acordo com o Evangelho de Jesus? Com seus ensinamentos? Com a fé que professamos? Agimos na alteridade? Servimos ao nosso próximo de maneira desinteressada e gratuita? Onde nos encontramos nesse contexto? Desanimados, incertos ou confiantes no ressuscitado? E se cremos, nos comprometemos com Ele nesse amor? Se nos fosse dirigida a mesma pergunta feita a Pedro, que resposta sincera poderíamos dar? Poderíamos de coração afirmar que amamos com compromisso e obediência, gratidão, louvor? Ou temos medos e ficamos conformados com a nossa situação atual? Qual o nosso comportamento diante das novidades? Qual é?
Problemas e questões nos interpelam diariamente. Qual é o nosso comportamento diante disso, diante da dor do outro, dos desafios? Somos generosos, somos caridosos ou dominadores e manipuladores pelo nosso ponto de vista, nosso interesse? Jogamos as redes onde Ele quer, onde Ele nos pede ou onde nos interessa? Jesus espera na praia com a refeição pronta, mas quer a colaboração, quer que com eles compartilhemos a comunhão com os nossos irmãos. Só assim também faremos com Ele a Páscoa. Precisamos rever nossas posturas e, como Pedro, reconhecer a nossa nudez, que a vergonha e a nossa incapacidade de reconhecê-lo. Precisamos também, como Pedro, pular do barco da comodidade e mergulhar na sua direção. Ir ao seu encontro, procedendo como os discípulos missionários, como pede o documento de Aparecida. Sem amor não há possibilidade de reconhecimento. Só no amor é que podemos enxergar. Amor pelo outro, na alteridade, é assim que Cristo nos interpela pelo Espírito Santo que derramou em nós. Nós somos cobrados atitudes acertadas que nos coloquemos no caminho que nos leva à contínua e cotidiana conversão, estabelecendo assim a relação com o Deus Trindade, com o Deus unitrino, que dizemos crer. E ao respondermos a Jesus que o amamos, implicamos toda a nossa existência no seu segmento, no seu serviço, na alegria de sermos seus discípulos missionários, em todas as dimensões que isso vem implicar, em Atos e Apocalipse, nós vemos isso visível. Será que nos tornamos parte viva do seu corpo, como aparece em Atos e Apocalipse? Povo de Deus, parte ativa, obediente, nos tornamos igreja peregrina e almejamos o dia do grande encontro? Seguiremos sendo igreja na alegria do discipulado e com a graça do batismo transformados em profetas para denunciar as injustiças, reis para ajudar a reger, a administrar a criação. E a história também, né? A criação e a história. E sacerdotes para louvar, para agradecer, testemunhar, dar graças por todos os benefícios recebidos. Seremos então, assim, só assim, inseridos na comunidade dos construtores do reino de Deus.